Olá! Quem dita as regras na sua vida? Eu sou Carol Carvalho e você tá onde? No Minhas Rugas, Minhas Regras. Se tem vácuo na relação, se você não conversa, se não tem diálogo, você não sabe como o paciente tá, porque às vezes o médico é tão inacessível que você não sabe como que tá evoluindo. Essa nova geração, não tô dizendo todos, gente, pelo amor de Deus, mas eu vejo e eu escuto, né, pessoas que fizeram cirurgias com alguns profissionais. Gente, é um Deus. É assim, até operar é um... Operou, doutor, eu não sabia. Às vezes, gente, eu não sei vocês aqui, depois eu quero ouvir de vocês se vocês concordam, de levar a videomaker para o centro cirúrgico. Não fazemos isso, né, doutora? Você filmar... Não precisa expor, né? Eu estava falando com a Carol, assim, qual que é minha, assim, o que eu penso muito? O médico, ele tem que performar, né, para o paciente, para a cirurgia, ele tem que se concentrar. Agora, se ele está preocupado, se o videomaker está pegando um bom ângulo dele... Passa óleo no corpite. Passa óleo no corpo do paciente para o corpo ficar bonito. E assim, o que as pessoas têm que ter em mente? Que no momento que está lá filmando, as intercorrências ainda não aparecem. Tem o pós naquele momento, ou o transcurso do procedimento, ele não vai mostrar... Como que vai ser a evolução do paciente? Você não sabe como que aquele paciente vai evoluir. Depois de 5 dias, 10 dias, 20 dias, pode criar um seroma. Então, a pessoa vê aquele nariz, né? Tem muita rinoplastia que eles colocam no centro cirúrgico. Isso me assusta um pouco, assim. Porque, ao mesmo tempo que o conselho flexibilizou em relação às normas... Você não acha que deu uma bagunçada na coisa? Não, vou te explicar. Que deu, na verdade, uma reforçada... No sentido de que as pessoas acham que pode tudo agora. Então. Mas não pode. Quais são as regras? O médico não pode postar transcurso de procedimento, exceção somente para parto. Só pode levar a gente, equipe de gravação, no caso de parto. De parto e olha lá, assim. Não é assim, liberou geral. Para cirurgião plástico não pode. E quando o médico ele vai postar o antes e o depois do paciente... Sabe como tem que ser feito? Você não pode filmar o procedimento. A imagem do paciente não pode aparecer, então você teria que restringir a área operada. E outra coisa, você não pode mostrar o antes e o depois somente de um paciente. Você tem que mostrar um carrossel de 4 pacientes. Isso são as normas do CFM. Gente? De 4 pacientes. Por quê? Para mostrar que cada ser humano é único. Exato. E vai reagir. Então, eu vou postar, por exemplo, um tratamento de acne. Eu coloco 4 fotos de 4 pessoas diferentes antes, de como que elas eram antes ao tratamento da acne e depois. Então, tem que ser 4 pessoas. Gente, pelo amor de Deus, vocês médicos, né? Eu que estou nesse meio há 27 anos, porque eu parei com a enfermagem, mas eu continuo com eles, por amor, de coração, tenham um respaldo jurídico, sabe? Sim. O que eu me formei em direito, mas eu falo, eu não sou um respaldo, eu só sou a preocupação, né? Tudo eu me preocupo muito. A doutora Giovana é uma pessoa que eu super indico, eu sigo ela há um bom tempo, né? A Giovana, eu acho, é verdade. Se você olhar, tem direct meu antigo, que eu já queria você como parceira da CAIS, que eu ia te mandar todos... Assim, parceira, assim, como que a gente pode fazer? Porque eu tenho tanta preocupação, porque hoje os maus acabam se misturando com os bons. Os pacientes colocam tudo na mesma panela. Eles enganam. Só que os meus são diferentes, né? A Dani, ela tem uma coisa, voltando nesse gancho da cirurgia, que ela me ensinou muito com isso, porque... O marketing, às vezes, a gente quer fazer e quer mostrar, né? Porque as pessoas têm curiosidade, gente. A gente procura mostrar o máximo que dá. Porém, a Dani, ela tem uma coisa. A hora que ela vai para a cirurgia, ela vai operar. Ela não está ali para fazer marketing. Concentrada, vai se doar 100% então, para o paciente. Nós fomos no hospital, um dia eu fui com a equipe e tudo. Ela falou, para aqui. Aí agora eu acho legal isso em você, que assim, sabe? O que acontece? Eu estava conversando com uma amiga que é ginecologista. Ela falou, Dani, eu vejo mulher sem roupa todos os dias. Mamas bonitas. Quando a gente fala bonito, não bonito, não existe uma regra. Existe o que é agradável para o corpo daquela pessoa, né? Que combina com aquela pessoa.
nem sempre aquela mama vai combinar com a outra pessoa, né? Então, assim, você vê aquele corpo simétrico de uma pessoa, tal. Você vê mama, eu vejo mamas com cicatrizes alargadas, com diferença. De pessoas que, quando você entra no Instagram, parece que só opera modelo. Porque quando a paciente me pergunta, doutora, por que não tem antes e depois? Me mostra. Às vezes a paciente pergunta, por que não tem? Eu falo, conversa comigo. Eu terminei minha residência em 2012. Janeiro de 2012 foi minha prova de título. Nós estamos em 2024. Nós temos aí 12 anos de cirurgia plástica, 12 anos de especialista. Eu já operei mãe, recém que eu digo 1 ano de pós-parto de 24 anos. Mom makeover. Como eu já operei aquela mãe que teve filho mais velha como eu, que tive filho com 39 anos, que teve filho com mais de 40 e que resolveu operar a sua primeira cirurgia com 50, 60. Eu já operei pessoa que era bem magrinha, pôs uma prótese e ficou linda. Eu já operei pessoa que tinha uma mama enorme, queria diminuir e que mesmo assim a mama ainda ficou um pouco grande. Então, assim, você acha que eu vou postar quem? A menininha de 18 anos, magrinha, que colocou a prótese, que vai ficar perfeito ali, perfeito para a internet, né? O que o pessoal chama de mama desejo, mama colão marcado. Ou eu vou mostrar a senhora de 60 anos que passou a vida inteira com o sonho de operar a mama e operou, a pele dela já tem uma flacidez, ela já tem estria. É um resultado que ficou agradável para o corpo dela. Mas se eu tirar foto só da área operada, porque eu não vou postar a paciente inteira, não pode, é a área operada. É a área operada. Devo mostrar só a área operada, aquela mama, que não é aquela mama empinadinha, durinha, porque é uma senhora de 60 anos. A pessoa vê aquele resultado e fala, não vou operar com essa médica, tá ruim. Então, você vai mostrar só os seus casos que você julga melhores. Você vai passar numa peneirinha... É o fake news da medicina, gente. Então, o que acontece? CRM fake news tem bastante. Então, assim, por que o meu público... mas você não tem tanto volume. Eu tenho um volume de pessoas que têm um comportamento parecido com o meu comportamento. São pessoas que zelam Isso é legal. Pela sua... Isso é interessante. Até ela tem uma No seletividade. seu posicionamento. Ela já faz um posicionamento para atrair os pacientes que... eu achei legal. Um dia, a Dani cuida, né, do meu Botox. Me mantém, assim, com o meu bioestímulo de colágeno. Eu preciso fazer o meu. Olha lá, ó, já tá com a pessoa certa. E às vezes às vezes eu quero dar uma exageradinha. E a Dani, ela é muito consciente, ela fala, não vai ficar legal, porque vai mostrar. Aí, né, a pessoa teimosa aqui, foi em outra pessoa, fez umas coisinhas, porque... Levou bronca. Tomei bronca, né, porque assim, não que eu não gosto, mas assim, tem gente que é um pouco mais exagerada. A Dani, ela é muito natural. Ela assim. é ponderada. Isso eu acho interessante. E muitos não têm isso, né, Dani? É que a moda passa. Eu falo para o paciente, a moda passa. O que eu tenho de mulheres com mais de 40 anos, tirando próteses de mamas enormes e tendo que fazer mastopexia e colocando implante de gordura, né, a lipoenxertia, porque na época que operaram, a moda era grande. E agora elas são pessoas que querem usar uma roupa mais elegante, daí põe a mama tá enorme, parece que você tá acima do peso, então assim, a moda passa. Né? A beleza clássica, ela é sempre. Né? A moda passa. Então... Doutora, os processos, eles são mais comuns daqueles médicos que deixaram de se atualizar ou desses novos que estão fazendo tudo a qualquer custo? O que você Depende, tem de analisa? tudo. Né? Tem os processos por propaganda irregular, e aí o médico fala assim, mas o meu colega lá está fazendo aos montes e ele não é processado. Olha aí, por que a CAIS não faz? Mas o processo no CRM, ele corre de forma sigilosa. Ninguém fica sabendo. Então, às vezes, ele já tem sindicância, já tem processo, já foi até suspenso e ninguém está sabendo. Posso contar uma coisa? Loucura. No submundo da medicina, né? Porque a gente fica sabendo, e eu, graças a Deus, sou uma pessoa que estou, né, ali junto do jornal. Tem ranking de quem tem mais processo de cirurgião plástico, tá? Graças a Deus, eu não tenho nenhum processo. Mas, assim, tem ranking. Não, ele tá no ranking. Fulana tá no ranking.
É que aí pega também muito o Coisa. perfil de paciente. Só que o paciente não sabe. Porque assim, porque Vontade de qual que é o contar. perigo? É o tiro no pé de você postar antes e depois. Aquele paciente vai lá totalmente iludido. Ele procura o médico pelos resultados que ele encontra nas redes sociais. E não pelas indicações, por quem está falando bem da Dani, quem indicou, quem já fez cirurgia com ela, mas pelo que eles veem. E as pessoas se iludem realmente. Você pode postar uma foto e colocar um ângulo que seja favorável. Às vezes nem é tudo aquilo. Você coloca a gente ângulo, faz tudo no luz, Photoshop. Eu tenho agência de coloca marketing. óleo no corpo. Tem tudo Você sabe no onde que Photoshop. surgiu a moda do óleo no corpo? Não. Na Colômbia. Ah, mas lá eles postam, só falta postar a pepeca de fora ali. A Colômbia, eu sigo cirurgiões plásticos colombianos. Tem um cirurgião que ele é um grande cirurgião. Como é o nome dele? É o Odious. É o que inventou Ah, isso eu acho que... A LipoLED. LipoLED. É. A Lipo HD, ela foi idealizada. Na Não, verdade, ela baixinho? não foi idealizada. Ele é baixo, ele tem a pele bem bonita, assim. Ele é um amor e ele é um ótimo cirurgião. Eu acho que é o que eu sigo, eu adoro. Ele é muito bom. Ele, assim, tecnicamente, ele é muito bom. Ele criou um método que chama Total Definer. E ele faz esses cursos, esse Total Definer, que é caríssimo. Alguns cirurgiões aqui de Camburândia acho que já até fizeram, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas não funciona pra todo mundo, né, Dani? Não, tem indicação. Tudo na vida tem indicação. Vai E, pegar eu, botar no Total Definer, não vai dar. Nessa época que ele começou, idealizou isso teve muito tempo, porque eu comprei o livro quando começou em espanhol ainda. Eu tenho esse livro, já tá todo riscado lá, que eu já emprestei pra um monte de gente. E eu lembro que a gente começava a acompanhar, e nos congressos já era aquelas fotos brilhosas, e a gente brincava. A gente falava, gente, eles compram Dersane de litro lá, não é possível. Depois, Dersane, viu, gente? Daí a gente falava, não, deve ser óleo de girassol, porque a unidade de queimados, quando a gente trabalhava unidade de queimados... A Dani teve a melhor formação em cicatriz. Eu trabalhei muito tempo numa unidade de queimados, e cicatriz de queimado ensina pra vida, né? Nossa, se você consegue reverter uma cicatriz de queimado. Com isso. Cicatriz, né? É porque eram bons cirurgiões que trabalhavam nessa unidade de queimados. Eu acho que é por isso que você é tão cri-cri com cicatriz. Ela é. Eu acho que é a maior preocupação nossa que vai operar cicatriz. Mas aí você tem que avisar também. Médico não é médium. Ele não vai fazer. Aí. Vai que. Não é médium. Ele vai. O paciente vai ter cicatriz. Dá uma saidinha da orientação pós-operatória e dá uma estirada. Mas você sabe que a boa relação, assim, vai falar, Dani, você não tem nenhum processo, você nunca teve intercorrência? Claro que eu já tive. Todo mundo que opera já teve. Só quem não opera. A minha primeira vez e única que eu tirei uma prótese da pessoa que fez mastopexia com prótese era irmã de um amigo meu, de um amigo meu, e iria ser madrinha de um casamento, 1 mês depois da cirurgia. Daí teve uma deiscência da mama, ela saiu um pouquinho do pós-operatório, mas assim, ótima relação comigo, me ligou no dia, no outro dia eu já fiz o curativo. Falei, a gente vai fazer curativo, vou cuidar até esse casamento. Se Deus quiser, a gente vai conseguir manter essa prótese sem expor, sem acontecer nenhum problema para a sua saúde. Deu tudo certo, mas depois eu tirei a prótese, ficou 6 meses sem, a gente recolocou. Mas assim, a gente nunca teve um problema. Foi assim, um desgaste, fazer curativo, fim de semana. E ela me ligava chorando, eu falava, fica tranquilo, eu falava, você quer ir lá no hospital agora? A gente vai. Daí ela falava, não, tá tudo bem. Eu falava, pode me ligar, porque às vezes a pessoa tá angustiada, ela precisa falar daquilo. Quando a gente tá com algum problema, a gente quer falar com alguém. Você liga, é a assistente da assistente da assistente que atende, que não é médica, que não é técnica de enfermagem, que não é enfermeira. Daí ela fala, eu vou falar pro doutor. Daí você fica lá, ai meu Deus do céu. E daí no outro dia ela fala pro médico. Daí o médico manda de novo o recado. Assistente, isso quebra a relação. Mas por mais que você tenha esse diálogo muito aberto, doutora, tem que deixar um termo bem redigido, né? E é um porque termo... só falado não tem valor jurídico. Não adianta. Né? Foi o que a gente falou lá no início. A pessoa quer ouvir o que ela quer ouvir. Só o lado bom. Ela esquece. Ela nem vai pensar. Ela tá muito eufórica, né? Tá muito eufórica. Ela não vai pensar nos riscos que o médico relatou para ela ali no consultório, na clínica. Não vai. Então, aconteceu alguma coisa, não lembro o que ele me falou. Você faz os termos de acordo com tudo. Como costuma ser isso, assim? O que hoje o judiciário entende de um termo de consentimento? O termo de consentimento, ele deve conter todos os requisitos para que ele seja válido. Então, ele precisa ser bem preenchido, ele precisa ser acessível numa linguagem fácil para o paciente entender.
Porque se for um termo muito complexo, cheio de termos médicos, o judiciário entende que ele é inválido. O paciente não entende. Porque o paciente não entende. Isso eu mudei. Termo de Depois consentimento do seu Instagram, informado, pelo amor de Deus. Isso é regra. Outra coisa, você vende pacote de serviço, faz contrato, né, doutora? Tem que ter o contrato? Tem que ter o contrato. Por exemplo, eu tenho muitos médicos que sofrem com pacientes que faltam. As consultas também de retorno. Eu vou te fazer um bate-bola. Então, quando você vai agendar uma consulta com o paciente, você pode cobrar uma taxa de reserva. De agendamento. Uma taxa de agendamento. Por Todos quê? os meus clientes Porque se da faltar CARF. 30%. 30% é muito. É o valor máximo, você não pode cobrar mais que 30%. Mas se o paciente não for, você vai reter essa taxa. Mas tem uma coisa, para que você cobre, para que seja legítima essa cobrança, você tem que informar o paciente numa política de agendamento de consulta. Porque aí você vai estar cumprindo o que o Código de Defesa do Consumidor preconiza, que é ser transparente com o paciente e informar antes. Sim. Então, antes de cobrar essa taxa de 30%, você tem que deixar bem claro para o paciente. Antes de ele marcar a consulta, olha, paciente, a gente tem aqui as políticas da nossa clínica e uma das políticas é a cobrança dessa taxa. Caso você falte a consulta, ela será retida, porque o as doutor pessoas reservou o desmarcam tempo. de última hora. De última hora, e é uma E falta acho de que aquela respeito. hora que o médico está ali perdido, não tem outro na lista de espera, É esperando uma falta de respeito, vaga. É uma falta de respeito com, É falta de com o respeito com o profissional. médico e falta de respeito com o outro que está na Com lista. com os prestadores de serviço, eu vejo em salão mesmo de beleza. É. Tem pessoas que, É verdade. poxa, não custa você desmarcar um pouco antes. Não, pra eu pessoa se acho até programar uma pra questão ela de marcar. elegância, uma coisa que eu pensei agora. Cara, você desmarcou, já paga uma parte, pelo menos 30%. A pessoa, sabe, pra pessoa não exato. perder aquele horário. É uma forma coisa de que eu pensei indenizar. agora, gente, vamos uma pensar forma de nisso. indenizar. Sabe? Paga pelo menos 30%, poxa. Sua manicure deixou de marcar outra pessoa, sabe? Seu cabeleireiro. O imprevisto é seu, não é dele. Carol, mas você sabe o que acontece? Há na cabeça, assim, de muitas pessoas, é uma falsa ilusão de que o médico ele tem um status, uma vida financeira né? muito estável, assim, está sobrando dinheiro, ele está muito bem de vida. Não é, viu, gente? Eu só atendo médico. O médico trabalha mais do que a gente normal, que nem eu. Elas trabalham muito. Elas trabalham muito. E essa questão, assim, de que o médico faz aquilo ali por amor. A gente ama a nossa profissão, mas os meus impostos, vivem daquilo. os meus tributos são iguais aos seus. Né? Então, aí tem assim, secretária, tem o imóvel, tem a manutenção do lugar. Porque se o seu consultório estiver caindo aos pedaços, a pessoa não quer. Doutora, Aí dá sua uma consulta olhadinha custa no meu 1.000. exame, dá uma olhadinha. Então, essa questão, assim, de tipo, mas a sua consulta é tão cara. Sim, eu atendo numa clínica linda, ela é exclusiva, ela é pequena. Você não tem pressa. Eu atendo devagar, eu marco poucos pacientes e vou lá várias vezes na semana. A gente oferece um bom café, um bom chocolate, você não fica esperando, a gente não atrasa. Eu tenho funcionários, tem técnico de enfermagem na clínica, tem 2 secretárias, tem limpeza, tem administrativo, tem um custo. Se não tiver ninguém lá dentro, a clínica tem um custo fixo. Né? Então, assim, essa questão de a gente trabalha por amor. Não, a gente trabalha com amor. Com amor. Mas a gente trabalha... Por amor só sexo, e às vezes. A gente tem conta para pagar, né? A gente Com tem amor filho, né? mesmo. Então, assim, essa questão, não tem problema desmarcar, tipo, o doutor tá rico. Não, a gente trabalha muito para prover, eu acho que precisa, né, a nossa família. Antigamente, eu sou dessa geração, né? Vamos dizer, 27 anos atrás, o médico era do paciente, né? O paciente falava assim, ela é minha... o paciente tinha... mentira, perdão. 27 anos atrás, o paciente era do médico. Ela é minha paciente. Hoje em dia, o paciente, ele deixa de ir no médico que ele vai há anos por conta de uma resposta que a secretária deixou de dar. Então, assim, às vezes não chega nem nele. Os pacientes mudam. Sim. Né? Então, hoje o paciente, o médico é do paciente, mas o paciente não é mais do médico. E perdeu-se um pouco, eu não digo nem da glamorização, sabe? Porque eu acho que antigamente muitos se achavam deuses, né? Eu vim de uma geração, graças a Deus, né? 27 anos atrás já tinha melhorado muito, mas assim, muitos se achavam deuses e realmente eram inacessíveis.
E assim, depois já foi melhorando isso, mas existia um carinho, uma amizade, um respeito médico-paciente e paciente-médico que se perdeu. Ninguém processa amigo. Não, é difícil. Boa, isso, doutora. você não vai processar um amigo. Ninguém processa amigo. Se você tem um bom Corte relacionamento... bom, Jennifer. Se você tem um bom relacionamento com o seu paciente, ele não vai te processar. Mesmo que tenha havido um erro, uma intercorrência. Eu falo mais erro. Intercorrência não, porque pode acontecer. Mas uma inabilidade técnica, vamos colocar assim... se doutora, se todo você mundo conversa, pode errar. Todo mundo como pode profissional. errar. Isso é insta ao ser humano. Tanto que os Eu nossos posso escritórios errar têm seguro de cozinhando, se eu responsabilidade sou civil. cozinheira. O médico tem seguro de responsabilidade civil, porque pode acontecer. Pode. A fatalidade realmente ela pode acontecer. Agora, assim... não fazer disso como você vai uma conduzir? forma de ganhar dinheiro. Como que você vai conduzir? Como que você vai tratar uma intercorrência? Isso faz toda a diferença. Às vezes o médico, acontece a intercorrência, a família fica em cima... questionando, o que o médico faz? Ele se afasta. Sim. Quando ele se afasta, a pessoa desconfia. Se ele está quieto, é porque realmente aconteceu alguma coisa. Sim. Esses dias a gente estava tratando uma intercorrência de uma clínica de oftalmologia. E aí eu instruí a conversar bem com a mãe do paciente, com a família, desde o início. A dialogar, sabe? Joga... Você não vai falar, assim, talvez, que tenha havido... o que aconteceu de fato. Não é tecnicamente, porque a pessoa não vai entender, muitas vezes. Mas conversa, dialoga, fala que aconteceu realmente uma intercorrência, que isso está previsto na literatura, pode acontecer, que a clínica, que o profissional está à disposição do paciente para tudo, para... que deve que ele está junto, segura nas mãos, no WhatsApp, como Sim, é que é? Sim, documenta tanto no prontuário, que conversou com a família, que explicou sobre tudo que aconteceu, documenta bem no prontuário, essa intercorrência tem que estar registrado, porque o juiz, quando ele vai analisar uma ação, né, de um alegado erro médico, ele precisa reconstruir os fatos. Como que ele reconstrói os fatos? No prontuário. O que não está no prontuário não aconteceu. Não está em lugar nenhum. Muitos médicos deixam de colocar muitas informações importantes. Muitos. Você sabe como que a minha geração fala, Carol? Principalmente de convênio, né? Sim, que eles atendem um atrás do outro. Não, de convênio convênio mais assim, não é nem tanto convênio, eu falo mais na rede pública de saúde, que tem muitos pacientes para atender. É difícil mesmo escrever, porque o médico ele tem que se preocupar com a parte técnica, do cuidado com o paciente, com o olhar. Escrever é um trabalho adicional que ele tem, mas tem que ter, isso é fundamental. Tanto para a progressão da assistência do paciente, para a melhoria, para o outro profissional que vai assumir, né, aquele cuidado, quanto para fins judiciais, fins de estatísticas, enfim, é muito importante. E às vezes você está lá no plantão do seu convênio, vai lá no pronto-socorro, tem um monte de gente na fila, você não entende por quê, mas não é só atender, você vai ter que relatar no prontuário daquele paciente tudo que ele te falou, tudo que você viu, tudo que... Então, às vezes o atraso, e o paciente acha que o médico está lá brincando no computador. Gente, não é. Tá? O médico plantonista, e eu tenho muito carinho, porque as pessoas dão plantão por amor. Todas as pessoas que eu conheço. O pagamento está bem ruim mesmo, tá né? Eu tenho duas clientes fraco, que eu já viu? tentei, elas não precisam mais dar plantão. Né? 2 clientes da CAIS, e elas falam, eu amo dar plantão. Então, assim, você vê que é um sentimento diferente. Você, para a Dani... Você dá plantão ainda, eu duvido que você largou tudo, porque você a ama. Já diminuiu. E ela era coordenadora do plantão da Unimed. Hoje foi meu último dia. De coordenadora do plantão do pronto atendimento. Aí, a gente estava numa festa, não vou citar nomes, um médico aí, muito importante, influente, que ocupa um grande cargo, estava no mesmo, um médico tocando e esse outro médico lá, a gente estava num monte de gente, caiu. Até eu caí, realmente, tinha degraus ali. Tava escuro, né? Surreal. Num barzinho, show de rock. Dr. João Ricardo Toninho toca, e foi um monte de gente, né? Vários médicos estavam lá. E tinha um bendito, para não falar outra coisa, degrau. Num lugar escuro. E todo mundo caiu ali. Bom, quem não caiu um dia vai cair, eu não vou falar o lugar também. Mas caiu um médico lá. Dr. João Ricardo largou o microfone, era o vocalista da banda, ligou para quem? Estava na casa dela, recém-parida.
quem ia costurar a cabeça de um outro médico, ainda mais um médico que todo mundo adora. Para ela, porque ela era coordenadora da Unimed, do pronto atendimento. A Dani é aquele tipo de pessoa que ela tem esse perfil liderante pelo critério de qualidade. E aí tá, ela veio para CAIS, né? Dani, você precisa dar plantão? Não, mas eu adoro. Dani, mas eu tenho uma dívida de gratidão, não posso sair. Ela fala isso, que ela tem uma dívida de gratidão. Não posso sair de lá, eu posso diminuir. Ela adora. Mas tem que ter um pouco de propósito. Eu acho bonito. É o propósito. É igual a fenda lábio-palatina, né, Dani? É uma coisa que dentro... tem que ter alguma coisa que mesmo movimenta, que motiva. né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa sobre a doutora falou assim, ninguém processa médico. Você sabe como que a minha geração, os meus amigos, eu tenho muita sorte. Quem fez residência comigo, a gente não tira sarro, não saiu nenhum picareta. É só gente séria. Teve qualquer intercorrência, você tira a sua aliança... Você era a única mulher, né, Dani? Eu era a única mulher. Você tira a sua aliança de casamento e coloca no dedo do paciente. Porque a partir dali, até resolver quem é seu marido é o paciente. Viu? Ali, pega essa. É ali, ó. Acabou. A sua aliança vai para aquele... Ali, ó. Você casa. Você fala que você fica amiga do marido, você fica amiga do filho. Doutora, você, todo mundo tem telefone. De isso, né? Demais. A gente que conhece todo tipo de caso, porque... Você pode pegar celular de médico, que a pessoa séria tem lá, por exemplo, Carol, paciente. Fulano, esposo da Carol. Ciclana, filha. Por quê? Você opera... Normalmente, se tiver qualquer intercorrência, ou for uma cirurgia muito longa, ou qualquer coisa do pós-operatório, você acaba, em algum momento, falando com algum familiar. Isso é, assim, pelo menos na minha vida, é muito comum. O marido liga, ela tomou banho, a pressão caiu, eu ergui a perna, é assim mesmo. Agora tá bem, eu tô ligando aqui, ela não queria que ligasse. Então, você vai gerando esse contato com a família, né, do paciente. Então, teve intercorrência, casa com o paciente. Resolve o problema. Eu não sei resolver. Arruma quem resolva. A gente é médico, a gente conhece todo mundo. Se você não sabe, alguém vai saber. Então, assim, resolva a vida do paciente. Não vai ter erro. Essa questão da cirurgia, não só estética, da cirurgia reparadora. Eu assumi uma paciente que teve uma intercorrência de uma cirurgia de fissura de palato em Manaus. Ela operou fora da época que deveria ser operada, que é de 1 ano a 1 ano e meio. Teve deiscência, abriu tudo. E ela veio para cá grande já, 5 anos, 7 anos. Ficou na fila do SUS. A família entrou numa empresa lá que conseguiu colocar ela como beneficiária do plano. E eu operei. Caso dificílimo. A gente não sabe por que ela teve intercorrência lá. Não tem acesso ao prontuário. Parece que uma missão, né? Quando vão os médicos de fora, operam e vão embora. Então, às vezes, fica com pouco registro. Final das contas, eu tive uma fístula. Abriu uma parte da minha cirurgia. Daí a mãe ficou, a menina já tem uma consciência, ela é maiorzinha, né? Ficou muito triste e tal. Eu falei pra ela, Fran, fica calma. A gente vai resolver. Se eu não resolver, algum cirurgião que eu conheço vai resolver. Sim. Você fica tranquila, fica em paz. A mãe dela tem meu telefone, a menininha já me ligou, assim, outros... Já me mandam mensagem nas datas comemorativas, sabe? Que fofo. De Natal, essas coisas. Então, assim... Tem que assumir, tem que ir lá, abraçar a causa e resolver, e conversar com a família, e conversar com os colegas, e expor para um colega mais experiente, liga para o colega.